eu já desenvolvi aqui, coloquei todas as entradas, todos os registros, segundo o vídeo do Primo Pobre até um certo ponto. E então já coloquei tanto entradas quanto despesas. Sugiro que você volte lá no vídeo do Primo Pobre, depois que terminar esse aqui, para você ver como é interessante. Essa aqui, ó. Planilha de organização financeira grátis. Então você pode voltar lá. Seria muito interessante você voltar lá. Aliás, ir lá, né, se não foi. Então vamos continuar aqui. Hoje nós vamos colocar a nossa dashboard aqui. E como é que a gente vai desenvolver essa dashboard? Primeiro, vamos lá na planilha. Vou iniciar uma nova sheet, uma nova planilha. Renomear ela. Deixar como dashboard. E aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou apenas colocar ID e image só nessa planilha. Porque a gente vai ter uma dinâmica diferente para desenvolver esse dashboard. Eu vou formatar aqui e já volto. Certo. Primeiro a gente vai trazer essa planilha para cá. Procurar nossa spreadsheet aqui, casa pobre. A gente vai trazer a planilha, a tabela dashboard. Carreguei para o AppSheet aqui a tabela dashboard. Vou desenvolver uma view somente para trazer as imagens, uma forma mais fácil de trazer as imagens. Calma que você vai entender. Vou desenvolver uma view aqui, em menu, criar uma nova view, dashboard, qualquer nome, que a gente até não vai usar essa view depois, dashboard. Aliás, eu já vou usar essa view, então vou colocar ela aqui como dashboard bonitinho. Porque depois a gente vai usar essa mesma view com outra configuração aqui. Do tipo form. Ok, e só isso que eu preciso. Somente isso. E aqui a gente vai colocar as imagens que eu vou usar no nosso dashboard. Sendo que o código vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá. Vou colocar código 1 aqui e você já vai começando a entender alguma coisa. No código 1 vai ser a primeira visualização que eu quero que apareça no dashboard. E eu vou colocar como crédito e débito. Então vou escolher aqui uma imagem que eu já baixei. Essa daqui como crédito e débito. Foi gerada por inteligência artificial. Salvei. Esse pouquinho aqui. Salvei. Essa do cartão de crédito. Despesas não essenciais. Isso. Casinha. Despesas essenciais. Eu coloco entradas no final porque o que importa mesmo é a economia. A economia eu vou querer saber o que me restou nesse planejamento, que é o crédito e débito que eu chamo, a minha reserva de emergência, e aí eu tenho que analisar as despesas não essenciais, como é que elas estão, para diminuir algum tipo de despesa. Depois as despesas essenciais. Por último a entrada, que é algo que já acontece naturalmente. Aí, por isso que eu coloquei entradas por último, mas cada desenvolvedor vai colocar da forma que acha que deve, né? Esse reloginho aqui, tá ok, que é o tempo de fazer renda. Salvar. Vamos aqui, ó. 5 imagens aqui. E essas imagens vão servir para o nosso dashboard. Vou vir aqui nessa tabela dashboard e vou criar algumas colunas virtuais. Primeiro, vamos criar a coluna virtual que se chama entradas. Entradas. E o que eu vou dizer? Vou usar sum, vou colocar no padrão aqui, somar. Sum, você não entende ainda de fórmula, ele pede uma lista. E a lista que eu vou trazer é justamente a das entradas. Todas as entradas. Onde é que eu estou? Entradas, valor. Todos esses valores aqui vão ser somados. É como se eu fizesse isso. Sum quer dizer soma, some a lista
entradas. Entradas, valor. Pronto. Nossa primeira fórmula está desenvolvida. Eu já tenho aqui uma coluna virtual que representa entradas. Depois eu vou colocar outra coluna virtual que intuitivamente vai ser as despesas gerais também. Despesas. E é o mesmo processo. Sum, de somar. E aí eu coloco despesas e valor também. Não vou mostrar lá porque eu já consegui mostrar na tabela, né? Então você consegue já intuitivamente descobrir que isso aqui são o total de todas as entradas, aqui são os totais de todas as despesas. Aí eu preciso das despesas não essenciais. Como é que eu faço? Vou colocar aqui. Vou criar essa coluna virtual chamada não essenciais. Geralmente eu não coloco espaço por uma questão de hábito, mas pode colocar espaço. Não essenciais. Vou colocar some também. Só que agora eu vou também usar um select. Select despesas valor, que é o valor que eu quero que some, sendo que o tipo seja igual, a gente está buscando não essenciais, correto? Seja igual não essenciais. Prontinho. Eu estou trazendo todos os valores em que o tipo seja não essenciais. O AppSheet vem até aqui, vem aqui em despesas, vai em todos os valores que são não essenciais, ou seja, ele vai buscar todas essas linhas aqui, que são não essenciais, e vai somar esses valores aqui. Depois a gente pode até vir aqui e ver se está tudo certo. Inclusive está batendo o valor com o vídeo do Primo Pobre, link na descrição. A mesma coisa, inclusive vou até copiar aqui. Da mesma forma a gente vai fazer com essenciais. Mais uma coluna virtual. E vou chamar de essenciais. Fórmula. Ok. E a única coisa que eu vou mudar aqui, a tabela é a mesma, só vou mudar o tipo para essenciais. Resolvido. Vamos para a nossa próxima coluna. São 5. Nosso próximo valor, que é nossa reserva de emergência. E a reserva de emergência, só para você ver que pode colocar espaço, aqui no AppSheet pelo menos. Agora, se você vai ter integração com outro tipo de banco de dados, é bom que não coloque. Eu geralmente não coloco. A gente só vai pegar a coluna virtual das despesas essenciais que a gente criou, que já traz os valores das despesas essenciais, e multiplica por 6, porque a reserva de emergência é as suas despesas essenciais, que você precisa, que são essenciais, multiplicado por 6 meses. Por quê? Porque você precisa ter ali aquela reserva pelo menos por 6 meses, até arrumar um novo emprego, até arrumar uma nova fonte de renda. Mas era que isso deu problema, porque a gente não salvou. Não reconheceu ainda a coluna virtual essenciais. Vamos salvar. Veja que não deu nenhum erro, está tudo certo. Nós temos aqui, a gente pode ir lá na View só para você visualizar. Na View aqui de Dashboard, colocar tudo aqui. Então eu posso trazer aqui, ó, Dashboard. E está aqui os valores. 5.130 de entradas, 4.462 de despesas, não essenciais, essenciais e nossa reserva de emergência, que é esse valor essencial vezes 6. Já está tudo certo. Agora o que eu vou fazer é desenvolver a nossa dashboard num card. Vamos passo a passo. Para eu desenvolver um card único, eu preciso primeiro desenvolver um slice de dashboard que tenha somente a imagem que eu quero. Mais uma vez, eu vou desenvolvendo aqui e você vai tentando entender. Então, primeiro eu vou colocar aqui crédito, débito. Estou criando um slice.
Um slice é uma fatia, uma forma de ver apenas alguns dados de uma tabela completa. Vou colocar crédito, débito. Aqui eu vou dizer que a ID tem que ser igual a 1. Pronto, ID igual a 1. Isso quer dizer que essa tabela dashboard vai ser fatiada em nível de registro, em nível de linha, e só vai me mostrar essa linha aqui. Todas as IDs que seja igual a 1. Então, só tem uma, só vai me mostrar isso aqui. Eu vou até tirar essa funcionalidade aqui mais para frente para você entender. O que eu vou precisar no caso do crédito e débito? Ah, eu esqueci de criar outra coluna virtual. Vamos voltar lá no dashboard. E vamos criar a coluna virtual crédito, débito, que é a entrada menos a saída. Coluna de entradas, coluna virtual criada entradas, menos a coluna de despesas. Todas as duas são virtuais. Ok, eu nem vou voltar lá para não se estender no vídeo, só creia que está aqui. Agora sim, eu posso ir lá em crédito débito, se ela não estiver aqui, está aqui já. Eu não vou precisar nessa fatia nem de reserva de emergência, nem essenciais, nem despesas e nem entradas. Eu só vou precisar da ID e mês de crédito débito. E vai ser somente leitura. Então não vai precisar de nada disso. Eu vou criar o primeiro card para entrar na dashboard e depois eu vou tirar essas diretivas para você entender. Vamos salvar. Agora eu venho aqui em Views. Vou criar uma nova View. Calma, espero o dashboard para depois. A gente vai mudar essa configuração aqui. Vou criar aqui na navegação primária mesmo, para a gente ser mais rápido, não precisar ir lá no menu. Vou chamar essa view de crédito, débito, que, consequentemente, vai vir do slice crédito, débito. E só vai ter um card aqui, só vai ter uma imagem. O tipo vai ser backdrop. Veja. E o que eu vou mostrar aqui nesse título aqui, em vez de ser ID, eu vou mostrar crédito, débito. Pronto. 667,10. Criei uma visualização de um card que tem despesas de crédito e débito. Vou chamar display aqui, esse display de como, no caso, eu vou ter que usar um recurso aqui. Vou fazer assim que é mais fácil. Crédito, débito. Vai ser o que sobrou das entradas e das saídas. Então, essa visualização vai se chamar crédito e débito. Veja que está dessa forma. Agora eu vou lá no slice, que a gente criou o crédito débito, e vou retirar essa diretiva ID igual a 1. Vamos ver se vai sem salvar. Veja, ele vai aparecer todas as imagens aqui. Por isso, eu coloco isso aqui. O que isso aqui é? Ele está dizendo assim, ó, filtro de linha do slice crédito débito. Que quer dizer que eu posso selecionar somente as linhas que eu quiser. Por exemplo, somente as linhas 1 e 2, somente as linhas 1 e 3, ou somente a linha 1. Aí vai depender da forma que eu coloco aqui. Por isso eu coloquei a linha que a ID seja igual a 1. Eu poderia também colocar aqui a linha que a image seja igual a esse valor aqui, mas é muito mais fácil colocar 1. Por isso eu coloquei assim. E aqui eu não posso nem editar, nem adicionar nenhum dado novo e nem deletar esse dado. Então, somente leitura, ou seja, só mesmo para aparecer aqui no card. Pronto.
Agora é só fazer isso, repetir esse processo com todos os outros. Então eu venho aqui no dashboard, crio um novo slice, vou criar primeiro os slices. O próximo que eu quero é reserva de emergência. Reserva de emergência. Então eu venho aqui da planilha dashboard normal. Reserva de emergência, a condição é 2. É a foto número 2. Lá na minha tabela física. E aqui eu só preciso do reserva de emergência. Então crédito, débito sai. Essenciais, não essenciais, despesas e entradas. Somente esse daqui. Não vai ter nenhum tipo de ação no slice e somente leitura. Criei um novo card. Aliás, perdão, criei um novo slice. Depois a gente vai para os cards. Aqui eu vou criar agora o 3, que vai ser despesas não essenciais. Só não essenciais. ID igual a 3. Despesas não essenciais. Essenciais. ID igual a 4. Você está entendendo o processo? Primeiro eu crio um slice para filtrar os dados. Depois eu coloco esses dados num card, numa view. E aí existe um outro processo que a gente vai concatenar todas essas views, que é a dashboard, que a gente vai já fazer. Então eu venho aqui, vou criar uma nova view. Essa view que a gente criou aqui, crédito e débito, ela vai ser hide, ou vai ser ref, perdão. Ela não vai aparecer. Ela não vai aparecer nem no menu, nem na navegação primária. Ela vai ser chamada por outro evento. Então eu coloco aqui em ref. Por isso que eu não preciso mudar mais nada aqui. Ícone, nada. Ela vai para Reference Views. Eu vou criar mais uma de Reference Views. Que aí vai se chamar reserva de emergência. Reserva emergência. Vai vir do slice, reserva emergência. Também vai ser card. Também vai ser backdrop. E o que eu vou chamar aqui, trazer aqui, nesse título aqui, é reserva de emergência. O valor reserva de emergência. E o display eu vou chamar de display name reserva de emergência. Não essenciais, que vai vir do slice não essenciais. E aí eu venho para essa view backdrop. Título aqui, ó, mudo o título, porque aqui é a image. Ó, coluna para mostrar imagem, que está selecionada aqui. Eu venho para o título aqui, coluna para mostrar. Já que eu estou em não essenciais, o valor não essencial, da coluna virtual não essencial, que está dentro do dashboard, da tabela dashboard, que foi uma coluna virtual que nós criamos. Essenciais. Vou criar mais uma reference view, a última. Vou chamar ela de entradas. Aqui é assim, essa view name entradas, que vem dos dados, ou seja, os registros da slice entradas 2, no caso, porque eu devia ter colocado diferente. Já tinha uma tabela chamada entradas e o slice é visto como tabela, então entradas 2. E aqui a gente vai mudar um pouquinho, só para você ver. Eu vou colocar aqui, a imagem já está aqui, ao invés de colocar esse backdrop, vamos ver o que acontece com foto. Lá, foto. Então, a gente coloca aqui entradas e deixa a foto embaixo, e esse subtítulo eu vou colocar nome. Pronto. Mas você pode escolher outros aqui, por exemplo, tem list, que é esse estilo aqui. Posso colocar o título aqui, entradas, vai aparecer lá, e o subtítulo eu deixar ID, por exemplo. Vou até deixar assim, para a gente ver como é que faz. E display name, vamos colocar entradas. Então a gente vai salvar. Menu, agora nós vamos mudar aqui a dashboard.
realmente é dashboard. Vai vir de dashboard. Essa é a visualização que não vem de um dado específico aqui. Ele serve justamente para vir vários dados. E aqui eu vou colocar no meio. Ele vai aparecer aqui, dashboard. E aqui eu vou colocar os cards. View Entries. Primeiro, vamos colocar crédito e débito. Apareceu ali, ó. Por isso eu coloquei display name, ó, crédito, débito. Aí a gente vai colocar reserva de emergência. Reserva emergência, está lá. Depois eu vou adicionar não essenciais. Então, não essenciais, essenciais. E agora, pelo final, entradas 2. E veja que a entradas 2 está diferente. Ah, eu quero que fique igual, eu quero que mude. Como é que eu vou fazer? Vou lá em entradas 2 e mudo. Olha lá, ó. Fica olhando aqui. Backdrop, que é igual aos outros, né? Eu vou aqui no título. Vou buscar aqui no título. Título, coluna show, entradas. Que é a coluna virtual, entradas. Pronto, ele já mudou lá. Entradas também já está assim. Pronto, aqui nós já finalizamos o nosso aplicativo. Aqui no nosso View Dashboard. Vou colocar um display name de Home. E procurar aqui uma casinha para ser Home. Na casa pobre, então vamos procurar uma casinha aqui. Uma casinha legal. Aqui um coração no meio. É uma família. Ok, Home. Finalizamos o nosso aplicativo. Pronto, o que foi prometido no aplicativo foi isso. Que aparecesse essas telas. Inserir uma nova renda, uma nova entrada, eu venho para cá. Uma nova despesa, eu venho para cá. E aqui em menu vai ser só as pessoas da casa. E aqui já ficou pronto o nosso aplicativo. Você já pode desenvolver aí na sua casa, da forma que você quiser, mudando como você quiser, fotos, mudando o que você quiser aqui. Vamos só formatar alguma coisinha aqui. Aqui em Views nós temos Format Rules, ou regras de formatação. Vamos adicionar uma nova regra de formatação. Criar uma nova regra. Ele vai na verdade para dashboard. Ele vai entrar, essa nova regra aqui vai dizer que vamos colocar crédito negativo positivo. Só que vai mudar a cor aqui para verde ou vermelho, certo? Então, essa condição aqui, eu vou me referir a essa mesma coluna, crédito e débito. Se crédito e débito for maior ou igual a 0, sim ou não. Se for sim, veja, aí a gente vai pedir que dentro de crédito e débito o texto seja verde, azul. Pronto, acho que fica melhor o azul. E tem aqui um emojizinho happy. Pronto. Quer dizer que ele está positivo. Caso esteja negativo, aí a gente pode colocar um outro aqui que seja vermelho, por exemplo. Formato do texto, que é o bold, para ficar mais destacado. Tamanho do texto 1.1, vai ficar maior. Ah, está muito pequeno. Não coloca, por exemplo, emoji, nem nada, nem cor, só muda aqui o tamanho, para ficar mais fácil de visualizar. Você que sabe. E é isso daí, é só o que eu quero nesse daqui. Eu vou mudar aqui, na verdade, se o crédito seja positivo. Deu uma errada aqui. Vou criar uma nova regra de formatação agora. Na nova regra de formatação é o crédito negativo. Crédito negativo. A condição é a mesma. Crédito débito agora seja menor que 0.
maior ou igual a 0, vai ficar azul. Menor que 0, a gente vai lá para crédito e débito, vamos atacar essa coluna, vai ficar vermelho. E vai ter aqui um emojizinho, sede, vermelho, tudo certinho. Aqui a gente vai colocar também 1.1, bold. E a gente pode colocar aqui esse que fica no meio aqui. Ele vai ficar com a linha aqui no meio. Vamos só salvar. E o restante das regras de formatação você pode fazer da forma que você quiser. Aqui a gente finaliza o nosso aplicativo. Vamos salvar e visualizar. Só para visualizar como é que vai ficar aqui. Eu tenho que ter algo de 667,10 nas despesas para zerar e acima de 667,10 nas despesas para ficar vermelho. Vamos lá as despesas e vamos inserir qualquer despesa aqui, essenciais ou não essenciais. Por exemplo, farmácia de 667,11 para ficar 1 centavo vermelho. Vamos lá em Home e veja que ficou vermelhinho. Vamos só mudar alguma coisa aqui para o texto também ficar vermelho. Pronto. Isso quer dizer que eu estou no negativo. Agora, eu vou lá na despesa, novamente na despesa. Se eu coloquei 667,10 de despesas, se eu colocar uma entrada 667,11 de despesas, eu posso colocar uma entrada qualquer de 667, um outro valor, e 11, ok? E agora, despesas de 667,11 para zerar. Meia 67,11. Vamos zerar e vamos ver como é que vai ficar. Home, zerado, também no azul ainda. Se quiser mudar, coloca aqui mais uma regra de formatação, crédito igual a 0. Aí coloca alguma coisa aqui branco, por exemplo, amarelo, né? Mas no 0 ainda está feliz aqui. Quer dizer que não está em despesas, não está no negativo. E aqui nós finalizamos o nosso aplicativo. Muito obrigado por ter assistido até aqui.